E aí, meu povo, a graça e a paz. Nós estamos aqui nessa manhã para mais um estudo da escola dominical. Hoje eu estou aqui no templo, tá tranquilo aqui e é bom estar na casa do Senhor. Aqui é o lugar de culto, apesar de não podermos estar cultuando aqui, mas eu senti saudade de vir para cá e eu vim fazer o estudo daqui. Mas eu sei como a gente sabe, a igreja é onde nós estamos reunidos com o nosso irmão, mas aqui é o lugar de culto. Dito isso, queria dizer para os irmãos que nós estamos estudando sobre contextualização. E a contextualização, nós vimos ela em três etapas, e hoje a quarta, e aí a gente define essa primeira parte de contextualização. Nós vimos a contextualização intencional, foi a primeira. Depois nós vimos a contextualização equilibrada. Semana passada vimos a contextualização bíblica. E hoje a gente está vendo a contextualização ativa. O autor, Tim Keller, ele começa esse capítulo do seu livro ilustrando, dizendo que e isso vai fazer a gente entender o teor do estudo, né? Que é uma ação da igreja ou do evangelho dentro da cultura. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. E o Tim Keller começa esse capítulo dizendo que aquelas pessoas que constroem estradas, muitas das vezes na construção, eles encontram ao longo do caminho alguns obstáculos como grandes pedras, mas a estrada precisa passar por ali. E aí, ele disse, o que fazer? Então, é preciso que se faça uma perfuração naquela pedra, coloque dentro dela um explosivo para que seja detonada. E então a construção ela vai poder seguir adiante. E o evangelho é exatamente isso que faz na cultura. Ele precisa ser penetrado na cultura como um grande explosivo e explodir de dentro para fora de forma ativa. Então, se não houver uma perfuração na cultura, não tem como explodi-la. Então, ele faz essa ilustração para nós entendermos esse capítulo. Esse capítulo, ou essa aula, ela vai estar dividida em três partes, né? A primeira parte, o Tim Keller fala sobre entrarmos na cultura e se adaptarmos a ela. Ou seja, o primeiro passo que se precisa dar para a gente, do ponto de vista de explodir o evangelho na cultura, é nós entrarmos nela e nos adaptarmos a ela. É entender, tanto quanto possível, e identificar-se com os nossos ouvintes. Então, a gente precisa se identificar com aqueles que estarão nos ouvindo. E aí ele fala, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai entrar na cultura? Ele fala, mergulhando nas questões daquela cultura, nas esperanças, nas crenças. Irmãos, a gente às vezes é muito preconceituoso. A gente tem as nossas críticas à escultura, porque a gente é formado com a nossa cultura. Para você ter uma ideia, essa semana eu vi um vídeo aí no Facebook de um batismo de uma igreja evangélica numa criança. Como a nossa igreja não tem esse costume de batizar a criança, aquilo para mim me soou muito estranho. Agora você imagine você numa cultura onde a religião deles, desculpem, é diferente da nossa e rapam cabeça de criança ou fazem oferenda de criança. Como é que a gente vai conseguir falar do evangelho se a gente já se ogerizar disso? Então a gente precisa chegar naquela cultura, mergulhando nas suas crenças, para a gente poder compreender
aquilo que é feito ali. Ele até dá o exemplo de Paulo lá no Areópago, né, de Atenas, quando ele foi pregar naquele lugar. Paulo não chegou rechaçando o que eles faziam. Paulo primeiro se adaptou àquela cultura e falou: olha, vocês têm aqui um Deus que vocês chamam de Deus invisível, é esse Deus que eu quero falar dele. Então, é entrar na cultura, é o que o Tim Keller fala. A segunda coisa que ele diz que a gente precisa fazer para que a nossa contextualização seja ativa é a gente desafiar a cultura e confrontá-la. Primeiro, então, você entrou nela, mas agora que você já está lá dentro da cultura, você não pode deixar a cultura te influenciar. Você precisa desafiá-la e confrontá-la. Paulo não menosprezou a cultura. Em vez disso, ele ratifica quando desafia, revelando as contradições interiores no entendimento das pessoas. Isso mostra a importância de nos identificarmos com uma cultura antes de desafiá-la. Então, ele dá mais uma vez aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que primeiro ele se identificou com aquela cultura para depois desafiá-la, né? Então, assim, você não é com força e violência, né? Você primeiro vai se identificando, vai compreendendo por que eles fazem isso, como eles fazem isso, e depois você vai pregando o evangelho e o próprio evangelho vai desafiando aquela cultura. Devemos falar, ele diz, do amor de Deus e do juízo de Deus. Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus que fará julgamento, porque Deus não tolera o pecado. E aí, em terceiro e último lugar, você vai encontrar no estudo também que nós devemos apelar aos ouvidos dos nossos ouvintes, oferecendo a eles consolo. Às vezes a gente, quando ouve essa palavra apelar ou apelação, dá um sentido meio pejorativo. Mas apelar aqui vem no sentido de apelo. Não se dá para pregar o evangelho sem o apelo. Mas não é o apelo pelo apelo. É um apelo que traga consolo aos seus ouvintes. Você precisa falar, né, contra o pecado, mas mostrando uma resposta bíblica que traga consolo àquele que te ouve, né? E ele dá aqui uma série de adjetivos, né, para isso. Ele fala: depois de nos aproximarmos da cultura e de fazermos oposição a seus ídolos, devemos imitar sempre o apóstolo Paulo em apresentar Cristo aos nossos ouvintes como uma fonte suprema daquilo que eles têm procurado. Há um teólogo que diz que nós temos um buraco em nossa alma do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. Então a gente precisa mostrar a todas as culturas, se nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso conosco, de que somente Cristo pode preencher o vazio que há no coração, e isso servirá de consolo para aquela cultura. E aí eu encerro dizendo o seguinte: o Evangelho não é de forma nenhuma uma visão sentimental da vida. Na verdade, a Bíblia apresenta uma visão bem mais escura da realidade do que qualquer crítica secular. Ela nos diz que Satanás e suas legiões de demônios estão ativos no mundo. Conta-nos que somos tão profundamente falhos e cruéis que não podemos nos salvar sem a intervenção divina. Então, é isso que a gente precisa colocar para aqueles que estão nos ouvindo. Que você possa estudar essa lição, que Deus possa falar ao teu coração e que você possa entender melhor essa aula, debruçando nessa leitura. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor.